Bom dia, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã de domingo, que é o dia do Senhor. A nossa lição de hoje vai falar sobre a vida e a obra do profeta Jeremias. E o objetivo da lição é analisar, a partir da experiência de Jeremias, os desafios da vocação e a possibilidade de permanecer fiel diante das perseguições e afrontas, incentivar a busca do Senhor como meio para fortalecer a fé e renovar as forças para a missão. A pergunta que a gente vai fazer para a nossa reflexão é: qual tem sido a maior dificuldade que existe para anunciar a vontade de Deus dentro e fora da família e da fé? O texto da nossa lição se encontra no livro do profeta Jeremias. O texto seria a partir do versículo 7, mas eu gostaria de ler desde o versículo 1. Jeremias 18, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. No vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Outros: convertei-vos, pois, agora, e cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisas sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou voltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterrados, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental as espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o consolo ao sábio, nem palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Essa é a palavra do Senhor. Há períodos na vida que tendemos a desanimar diante dos desafios da missão. Parece que ninguém nos ouve, e pior, muitas vezes nos sentimos sob perseguição
por tentar viver a vontade de Deus. Quem já não se sentiu nessa situação? Anunciando a justiça e denunciando a injustiça. No entanto, o Deus que nos vocaciona é fiel e paciente, nos fortalece e conduz no caminho da sua salvação. A história de Jeremias serve de alento para nós. Esse homem foi perseguido, teve crises, mas não abandonou a sua fé, o seu chamado. Quem nunca ouviu falar que Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Ele chorava pelo mal que Deus estava dizendo ao povo de Israel que faria a eles por sua desobediência. No capítulo 20 de Jeremias, registra-se um período muito difícil da vida do profeta. Ele é castigado injustamente quando um certo Pazur, presidente do tempo, ouviu suas palavras proféticas contra Judá e Jerusalém. Depois de solto, Jeremias profetiza contra o próprio Pazur. Ele e depois lamenta sua própria condição e o seu chamado, até mesmo o dito nascimento. O sofrimento de Jeremias foi tão grande na execução da sua tarefa de profeta, que teve um momento em que ele amaldiçoou, né, o dia do seu nascimento. A história do profeta é bastante desafiadora, como é o caso das pessoas chamadas por Deus para o ministério profético. Ninguém que é chamado por Deus para o ministério profético, e aí a gente chama de ministério profético até o pastor. O pastor está no púlpito, nos trazendo a palavra de Deus, ele está investido como um profeta do Senhor, como um sacerdote e profeta do Senhor. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que às vezes a gente não dá muita importância, né, na pregação do culto do domingo, mas aquilo pode estar sendo uma profecia na vida da pessoa. Eu já vivi essa experiência mais uma vez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. O profeta foi escolhido e separado desde o ventre, conforme ele anunciou o Senhor no dia do seu nascimento, do seu chamado, desculpa. Porque quando Jeremias foi chamado, ele falou: Senhor, eu sou muito criança, né? Tentou sair fora, porque se achava incapaz do ministério. E Deus disse para ele, desde o ventre da sua mãe: eu te escolhi. Começou seu ministério no templo do rei Josias, em Judá, e atuou até o tempo dos últimos reis, no período do declínio do rei do sul, por volta dos séculos 7 e 6 a.C., segundo os estudiosos também. Atuando ininterruptamente por mais de 40 anos, seu nome pode significar Javé estabelece ou o Senhor exalta. Jeremias não se sentia capaz, né? Quando nós olhamos o texto que fala do seu chamado, a gente percebe isso mesmo. Mas o Senhor foi contundente: a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus está querendo dizer para Jeremias que não era para ele dizer só aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas dizer aquilo que Deus estava mandando dizer, independente das consequências dessa atitude. Deus também lhe encorajou com uma preciosa promessa: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Muito do que sabemos sobre o livro de Jeremias, isso é uma coisa interessante, porque a maioria dos livros dos profetas não fala sobre a vida deles, né? Mas no livro de Jeremias nós encontramos registrado no livro, né, tudo aquilo que aconteceu com a vida dele, né? Então a maior parte dos livros não tem isso, trata mais da profecia. Mas Jeremias, no seu livro, fala sobre ele mesmo. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Deus não lhe permitiu formar família, Deus não deixou ele nem casar, nem participar de funerais e nem de festas. Ele não podia participar de reuniões, né? Estava aí meio que alienado
como nós estamos hoje nesse período de pandemia, né? Todos reclusos na nossa casa. Além disso, sua mensagem não ia de acordo com o interesse das pessoas, é o que eu falei antes, né? Ele não tinha que falar nada para agradar as pessoas, ele tinha que falar aquilo que Deus estava mandando falar, né? Não importando as circunstâncias. Sua mensagem não ia de acordo com os interesses das pessoas poderosas da época, ou mesmo com a forma de pensar do povo que achava que bastava a presença de Deus no meio deles para que fosse livre de todos os inimigos. Muitas vezes a gente pensa isso também, né? Só porque eu estou na igreja, só porque eu sou um servo de Deus, nada vai me acontecer. É assim, né? O próprio Jesus falou que no mundo já teria aflição. Está aí, né, o que nós estamos vivendo, né? Cristãos ou não, todos nós juntos estamos vivendo uma situação muito complicada, né? Deus que levanta o profeta justamente para mostrar isso, né? Que não importa, é preciso não só estar, né, ou Deus estar no nosso meio, é preciso andar de acordo com a sua vontade. Por isso foi considerado traidor, sendo preso e maltratado. Quando ele falou o que ia acontecer com o reino de Judá, que depois acabou acontecendo mesmo, nós conhecemos o texto, ele foi considerado traidor, né? Foi preso, foi maltratado. O castigo imposto para o pastor não foi o único. Toda essa resistência, naturalmente, trouxe ao profeta certo desgosto pela sua própria vida. Depois do episódio com o Pazur, diante da resistência que encontrava, o profeta registrou o seu lamento e dor, mostrando-se desiludido com o próprio chamado e com a sua vida. Suas palavras dão a entender que ele considerou a persuasão do Senhor o uso da força divina para levar a fazer algo que naquele momento só fazia dor. Olha bem, questionando o chamado de Deus, né? Porque isso só lhe trazia problemas, né? Queixou-se de ser humilhado e ridicularizado porque obedeceu o chamado profético. Amaldiçoou o dia do seu nascimento e questionou a razão de uma vida de trabalho, de vergonha e de tristeza, né? No entanto, reconheceu que o Senhor estava com ele como poderoso guerreiro e por isso seus perseguidores não prevaleceriam, como de fato aconteceu. E exaltou o Senhor. Notamos também que Jeremias seguiu seu ministério apesar da crise, o que aponta para uma superação pela força do Senhor e convicção de que fora chamado para o ministério, e mesmo esse trazendo-lhe tanta dor, podia confiar no Senhor, aquele que o chamou e o constituiu como profeta. Se nós perguntarmos para a pastora Eunice, perguntarmos mesmo para a pastora Rosana, né, quantos percalços elas tiveram no caminho por estarem no ministério pastoral, nós ouviremos às vezes histórias, né, parecidas com o de Jeremias, não de ser preso e tudo isso, mas de dificuldades, né, muito grandes no exercício do ministério. E assim acontece com todo mundo, né? Eu sou filho de pastor e sei o quanto era complicado para o meu pai o exercício do ministério pastoral. Considerando a história de Jeremias, talvez devêssemos nos envergonhar um pouco por tão fácil desmaiarmos. O que o texto está querendo dizer é que nós desistimos muito facilmente, né? Quando estamos no caminhada e trabalhando na obra do Senhor e encontramos dificuldades, nós desistimos muito pouco, né? Então, nós devemos, ao olhar, né, o ministério de Jeremias, nos envergonhar dessa desistência tão fácil, né? Porque passamos por adversidades que, por mais difíceis que pareçam, não deve se comparar a ser amarrado num tronco, né, como aconteceu com Jeremias. No entanto, é preciso reconhecer que não é fácil cumprir o chamado profético. A vocação de profeta é um chamado para que a pessoa se coloque a serviço de Deus. É deixar tudo para trás e colocar-se à disposição
Não foi isso que os discípulos de Jesus fizeram? Largaram suas redes, os seus barcos e seguiram Jesus. É compromisso com Deus, há só duas possibilidades: ir ou não ir, ser ou não ser, realizar ou anunciar, ou não fazer. O fato é que há somente um compromisso, com a verdade. E a verdade é Deus. Falava sobre verdade ainda na terça-feira no nosso grupo, compartilhando a palavra. Ser profeta em nossos tempos faz parte da vida das pessoas, no falar e agir em conformidade com a vontade de Deus, em todas as profissões, em todos os lugares, em qualquer tempo. Ser profeta do Senhor é ser profeta não só dentro da igreja, é ser profeta com as nossas vidas. Nossa vida deve ser uma profecia constante, né? Deve ser um viver e espalhar com o nosso viver a vontade de Deus e a palavra de Deus. Há situações de conflito? Vixe! Momentos de conflito e depressão? Né? Eu já passei por isso. Passei por momentos em que a minha vontade era largar tudo. Graças a Deus que Deus não me permitiu fazer isso. Quantas vezes chegamos a situações que gostaria de nos esquivar e não fazer, achar uma outra saída, né? Quantas vezes devemos dizer algo que o outro não quer ouvir? Nessa difícil, mas nobre missão, é preciso reconhecer nossos limites e avaliar nossa disposição nesse sentido. A vida de Jeremias nos ensina que nem sempre, ou talvez nunca, nos sentimos à altura do chamado que o Senhor nos faz. Mas é Ele quem nos capacita. Podemos e devemos expressar nossas inquietações, mas nossos limites não devem ser um motivo para nos esquivarmos do chamado de Deus. Sabemos e até cantamos, Ele não chama as pessoas capacitadas, mas capacita as pessoas escolhidas. Nisso pode residir a nossa esperança, mas nunca a nossa apatia em buscar formação espiritual e em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira possível. O cumprimento do chamado tem um preço, isso é inegável. Mas é inegável também a força que podemos encontrar no Senhor. A declaração do Senhor a Paulo vale para nós: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, com a confiança na presença de Jesus, que prometeu estar conosco, eis que eu estarei convosco, né? Sempre, né? Por toda a eternidade. Dependentes do Espírito Santo, isso é muito importante, né? O exercício da nossa atividade profética, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então temos que aprender a nos colocar sob a direção e a orientação do Espírito Santo. Acharemos consolo e escape, renovação de nossas forças, de inspiração para trabalhar em amor, mesmo quando não temos o reconhecimento das pessoas, né? Nem sempre aquilo que nós fazemos agrada a todo mundo. Se bem que a palavra de Deus não vai agradar a todo mundo nunca, né? Sempre haverá aquelas pessoas que vão questionar, né? Como tem muita gente questionando esse período que nós estamos passando. Quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói, sentimos perseguição e afronta, desistir não é o caminho, nem tampouco negar nossos sentimentos. Sabemos que Deus sabe tudo a nosso respeito, mas é preciso uma confissão franca do que nos vai na mente e no coração, né? Se nós estamos enfrentando dificuldade no nosso ministério, no nosso trabalho na igreja, nós temos que colocar isso diante de Deus com sinceridade. Eu não estou gostando, Senhor, das coisas do jeito que elas estão, né? Não adianta a gente ficar escondendo de Deus aquilo que a gente está sentindo, né? A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las. Nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. Nós temos que reconhecer as nossas limitações, né? E colocar essas limitações e dificuldades para o Senhor, né? E o lugar mais seguro para fazer isso é na presença de Deus. Porque Deus é Pai, né? Quem é pai sabe disso, né? Que muitas vezes nós somos, na maioria das vezes, nós somos, né, o porto seguro dos filhos. Quando os filhos têm qualquer dificuldade,
quando os filhos vão partir para uma coisa nova, eles sempre vêm perguntar, né, para o pai. O lamento é aceitável diante do Senhor desde que sincero. Mas lamento não é murmuração. Há uma diferença muito grande. Ainda que a linha que separa as duas atitudes seja tênue, na murmuração o que nos move é a raiva, a gratidão, né? E há pessoas que ficam murmurando e ficam reclamando de Deus, né? Fica bravo com Deus, né? Por que deixou Deus fazer? Deus está deixando nós passarmos por essa situação que nós estamos passando aqui no Brasil, no mundo. Murmuração, né? Lamento é outra coisa. Lamento é dor. É aquele sentimento de dor que a gente tem diante de determinadas circunstâncias, né? As perguntas que às vezes a gente precisa aprender a fazer a Deus não é por que isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo, né? Para que é lamentar, não é murmurar. Lamento é a dor, e para a nossa dor, ao consolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Jesus disse que ele viria quando eu vou, mas eles enviariam o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos consola no momento de dor, no momento da dificuldade. Para a murmuração, a gente precisa de arrependimento e de correção. A perseverança é a marca da pessoa que sinceramente crê em Deus. Nossa fé nos faz superar as crises e prosseguir na direção da nossa vocação. Temos a grata e poderosa presença de Jesus conosco, e isso é bastante necessário para nos ajudar a combater o bom combate, como fala Paulo, né? Guardando a nossa fé. Está lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. A vida de Jeremias nos desafia, porque mostra que muitas vezes nosso caminhado ministerial é marcado por adversidades e necessidades. Isso, de novo, eu volto. Se nós conversarmos com a pastora, com o bispo João, com a pastora Rosana, com a pastora Eunice, né, nós vamos perceber e vermos, né, os desafios e as adversidades que eles já viveram em seu ministério. E necessidades, então é preciso nós passarmos por necessidade de superar as injustiças e desafios. Isso também acontece no nosso ministério profético. Também confirma que nossa humanidade não é um problema para Deus, porque Ele nos fez e nos conhece muito bem. Então, às vezes nós nos achamos incapazes, mas Deus se acha capaz. Não precisamos ter medo de colocar nossos dilemas diante do Senhor. Mas precisamos deixar que Ele nos fortaleça. Necessitamos manter nosso foco em seu poder de nos sustentar e fazer superar as crises e obstáculos para cumprir fielmente o seu chamado. Jeremias é o profeta a quem se atribui o livro de Lamentações, e nós conhecemos muito bem o versículo 3, do capítulo 3 de Jeremias, onde ele fala, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã. Então, quando nós acordamos de manhã, é a misericórdia de Deus que renovamos. Sim. Então, para a gente pensar, né, para a gente refletir aí ao longo dessa semana, o que tem afrontado o nosso chamado? Como evitar o esgotamento, a depressão, mesmo a revolta diante dos desafios da missão? O que nós temos? Qual é a dificuldade que nós temos tido? A gente tem que aprender, então, olhando a vida do profeta Jeremias, a não desanimar, a buscar sempre a presença de Deus, a buscar sempre a direção do Espírito Santo de Deus, o trabalho que nós estamos fazendo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que Deus possa nos fortalecer e nos sustentar nessa nossa caminhada. Agora, nesses tempos, que Deus possa nos tomar na sua mão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade
que temos de falar da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter conosco a tua presença, ter conosco o agir do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos dando direção que devemos seguir. Nós sabemos que muitas vezes exercer o nosso ministério, e todos nós temos um ministério, que o Senhor possa nos sustentar. Fala em cada um de nós, Senhor, pela tua mão, nos proteja, nos guarda, Senhor, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, que tantas dificuldades, ainda temos pela frente. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abrevie esse tempo de sofrimento e que ao terminar tudo isso nós possamos sair fortalecidos pela tua graça e pela ação poderosa do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos um bom domingo. Me desculpe aqui o amadorismo do vídeo, que é a primeira vez que eu faço isso, mas eu espero que o Senhor possa tornar a sua palavra nos nossos corações frutífera. Que sejamos nosso coração terreno fértil para que a palavra de Deus possa reproduzir. Fiquem com Deus e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém.